você, fã do esporte, ligado aqui no canal do Esporte News Mundo. Eu sou a Ana Lu Dias e hoje eu tenho a honra de apresentar a primeira edição do Elas em Campo, um boletim semanal sobre o futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Esporte News Mundo. E já que eu falei da firma, eu quero te convidar para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram, como Portal ENM. Então segue a gente para poder ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo esportivo. Eu também vou aproveitar para convidar você que está me assistindo nesse momento a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e também, é claro, compartilhar esse vídeo por aí para a gente poder difundir pelo mundo a palavra do futebol feminino. E aí, pra gente poder abrir os nossos trabalhos, eu quero falar do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que nessa semana chegou na sua 5ª rodada dessa fase inicial. Foram 6 jogos, dos quais 5 tiveram placares extremamente elásticos. Na quarta-feira a gente teve o Palmeiras fazendo 4-0 na Portuguesa, o São Paulo fazendo 6-0 no Pinda, a Ferroviária fazendo 5-0 no Taubaté, e o jogo que acho que a gente pode falar que foi o maior passeio dessa rodada, que foi o Corinthians vencendo o Realidade Jovem por 10-0. A gente teve mais uma goleada também no dia seguinte, na sexta-feira, com o Red Bull Bragantino fazendo 5-0 no Nacional. E aí a gente teve uma última partida também dessa rodada, que foi uma partida mais equilibrada, com o Santos e o São José, onde as Sereias da Vila venceram pelo placar de 2-0, um placar um pouco mais equilibrado. E aí as Sereias, inclusive, que estão sendo treinadas pela Tatiele Silveira, a Tati Silveira, que foi a primeira mulher a ser campeã brasileira como treinadora. Na época ela estava comandando a Ferroviária e, inclusive, essa semana ela recebeu um convite para ir até os Emirados Árabes para ser treinadora da seleção feminina de lá. A ideia seria um contrato de 1 ano para a Tati poder trabalhar no desenvolvimento da modalidade lá nos Emirados Árabes. E aí, enfim, ela recebeu esse convite, essa chamada para um contrato, mas ela acabou optando por permanecer aqui no Brasil, dar sequência no trabalho que ela já vinha fazendo com as Sereias da Vila, e aí é a vida que segue. E aí, a grande fita disso tudo que eu falei até agora é que a gente consegue tirar 2 pontos daí. O primeiro é que, mesmo com todo o avanço que a gente vem vendo na modalidade nos últimos anos, com tudo que está acontecendo de bom no futebol feminino nacional, a gente tem ainda uma desigualdade extremamente gritante entre as equipes. A gente viu aí 5 goleadas em 6 partidas, todas elas numa situação que a adversária não conseguiu nem marcar um gol, não conseguiu reagir, e aí foi só martelada atrás de martelada das equipes que a gente pode colocar como as maiores do atual cenário do futebol paulista, mas a gente pode entrar nesse papo num outro momento, porque agora eu quero trazer o segundo ponto que eu queria falar sobre esse Paulistão, que é que ele vai pegar fogo a partir de agora, e eu explico por quê. O Campeonato Paulista Feminino de Futebol, ele tem 12 equipes, naquela dinâmica básica de fase inicial todo mundo joga contra todo mundo, o resultado vai gerar a classificação na tabela geral do torneio. Só que o bicho começa a pegar na segunda fase, porque o Paulistão Feminino ele só tem 2 etapas depois da fase regular, as semifinais e a grande final, obviamente. E aí, se a gente fizer as contas, a gente vai ver que apenas 4 equipes conseguem seguir na competição depois da fase inicial. Só que, se a gente olhar a tabela atual do torneio, a gente vai ver que a situação é um pouquinho mais complicada. Atualmente, na liderança, a gente tem o Corinthians aí com seus 15 pontos, seguido pelo Santos com 13. Na sequência já começa a embolar com o São Paulo, Palmeiras e a Ferroviária com 12 pontos cada um. E na sequência a gente ainda tem o Bragantino com 10 pontos. Ou seja, a gente tem uma tabela que com uma rodada pode mudar completamente a sua configuração. A gente pode ter qualquer coisa acontecendo nas próximas rodadas dependendo da combinação de resultados. São 6 equipes extremamente fortes, competindo por apenas 4 vagas, o que significa que alguém vai rodar, mas a gente só vai poder falar com um pouquinho mais de certeza nas próximas rodadas. A gente ainda tem muito jogo para acontecer. E antes de fechar essa pauta sobre o Paulistão, eu acho que a gente não podia deixar de falar de um momento histórico que aconteceu no jogo entre o Corinthians e o Realidade Jovem na quarta-feira, dia 8, que foi com a Grazi. A Grazi é uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino nacional, e ela bateu uma marca absurda de 200 jogos com a camisa do Corinthians. Ela, que é carinhosamente chamada pela torcida de eterna capitã do Timão, ela tá na equipe desde o começo do projeto, quando ele renasceu em 2016, e ela é parte essencial nesse Corinthians gigantesco que a gente tem hoje, nesse Corinthians feminino que é uma potência enorme. E aí, com 40 anos de idade, jogando em altíssimo nível, a Grazi ainda por cima é a maior artilheira da história do Paulistão feminino, com 239 gols. E por isso, a gente deixa aqui a nossa homenagem para essa jogadora sensacional. Mas agora que a gente falou de Paulistão, eu vou mudar um pouquinho o foco e vou falar que rolou nessa semana
a grande decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino. O Atlético Mineiro e o Bragantino entraram em campo pelo jogo de volta da final, lá na Arena Independência, em BH, mas as equipes não conseguiram sair do empate, não conseguiram definir a grande campeã no tempo regulamentar e tudo foi para ser definido nos pênaltis. No final das contas, quem se deu melhor, quem saiu com a taça foi a equipe de Bragança Paulista, e eu acho que vale ressaltar que esse foi o primeiro título da equipe feminina do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino agora. E aí, com isso, a gente tem o Red Bull Bragantino faturando a taça logo na sua primeira competição nacional do futebol feminino, que é uma coisa gigantesca. Mas, seguindo nessa fita de finais de campeonato brasileiro, nesse final de semana vai rolar o primeiro jogo da grande final da Série A1 do Brasileirão Feminino de 2021, né? Da primeira divisão. E vai ser derby, nesse domingo, dia 12 de setembro. Corinthians e Palmeiras entram em campo às 21 horas, lá no Allianz Parque, na capital paulista. E olhando para esse jogo, a gente tem um cenário bem interessante, porque de um lado a gente tem o Corinthians, o principal time a ser batido nessa história recente do futebol feminino nacional, é uma potência gigantesca que não tem como a gente querer negar isso. E do outro lado a gente tem o Palmeiras, né, as palestrinas, que fazem parte de um projeto mais recente, elas estão em atividade desde 2019, tem aí 2 anos de projeto, mas que tem mostrado e deixado muito claro o seu valor nos últimos tempos e merece muito destaque por isso, porque tem feito uma excelente campanha em absolutamente tudo que participou. Inclusive, independente do resultado, o Palmeiras, por estar na final, assim como o Corinthians, já tem uma vaga garantida na Libertadores de 2022. E por isso a gente tem um momento inédito, pela primeira vez na história, nessa curta história do Palmeiras feminino, a equipe vai chegar na Libertadores, o que é uma coisa muito legal e que tem que ser, sim, muito comemorada. Eu vou tomar água de novo, porque senão eu vou morrer. E aí, pra gente poder falar do final, eu acho que é legal a gente olhar a trajetória das duas equipes até esse momento da competição. E a competição entre os dois é muito boa. Na primeira fase do campeonato, Corinthians e Palmeiras terminaram ali pau a pau. Corinthians terminou na liderança com 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Palmeiras veio invicto, mas com 11 vitórias e 4 empates. E aí, por isso, o Palmeiras acabou ficando 1 ponto abaixo do Corinthians na classificação final da primeira fase, mas ainda assim veio pau a pau, as duas equipes vieram com uma competição muito forte. E aí, o que teve de equilíbrio na primeira fase e nas quartas de final mudou um pouquinho essa situação. O Corinthians seguiu nadando de braçada, passou contra o Avaí com tranquilidade, 2 vitórias com placares muito elásticos, mas o Palmeiras tomou um apavorinho ali do Grêmio quando jogou fora de casa. Depois conseguiu se recuperar no Allianz Parque, e aí tá tudo certo, conseguiu passar, mas ainda assim teve um pouco mais de dificuldade. No último degrau ali a ser escalado, né, antes da grande final, já foi mais tranquilo de novo, as duas equipes conseguiram passar com um pouco mais de tranquilidade, conseguiram vencer as 2 partidas e chegam nessa final com um pouquinho mais de calma, né, com um pouquinho mais de tempo para poder pensar. E além disso, vale ressaltar que as duas equipes perderam nomes muito importantes pro elenco recentemente. Do lado do Corinthians, a Gabi Nunes e a Crivellari deixaram a equipe para jogarem no futebol espanhol, e as duas eram 2 dos principais nomes do ataque da equipe, né, do setor ofensivo. A Gabi Nunes, que inclusive foi a primeira mulher a bater 50 gols no Brasileirão Feminino, e é até hoje a maior artilheira do campeonato, que é uma coisa muito grande que tem que ser falada. Enquanto do lado do Palmeiras, a equipe perdeu um dos principais nomes da nova geração de jogadoras brasileiras de futebol, que foi a nossa imperatriz Bia Zanerato, que por conta de questões contratuais teve que voltar para o futebol chinês e vai dar sequência na temporada lá. E falando também da Bia Zanerato, ela não joga aqui desde o retorno da seleção de Tóquio, que faz aí um pouco mais de um mês, mas ela segue sendo a artilheira do Brasileirão com 13 gols e 3 assistências, ou seja, a gente sabe que a Bia Zanerato é um monstro em campo e a gente não tem nem o que falar sobre isso. Mas a gente tá cansado de saber que o que vence jogo é o coletivo, é jogar junto, não adianta você ter um craque ali isolado, porque ele não vai conseguir carregar tudo sozinho. E dá pra gente observar um pouquinho mais do coletivo das duas partes em campo, um pouco antes da gente saber quem vai ficar com a taça. Isso porque, além da final que rola nesse final de semana, antes da grande final do jogo 2, né, da decisão, as duas equipes vão se enfrentar ainda pelo Campeonato Paulista no dia 22. E aí vai ser um momento bem legal pra gente poder ter uma base do que esperar pro momento final, pra grande decisão de quem vai levar o título de campeão brasileiro de futebol feminino da Série A1 de 2021. E aí, pra gente poder fechar esse assunto, eu sou do time que estatística não ganha jogo, mas eu acho que é sempre bom a gente saber a história do evento que a gente tá assistindo. E aí, olhando pra história desse derby paulista no futebol feminino, a gente tem que entender que a história vai ser completamente parcial por um lado, e eu vou explicar um pouquinho melhor do porquê. O Palmeiras nunca venceu o Corinthians no futebol feminino, essa é a real.
E aí, tá certo, igual eu tava falando antes, o Palmeiras Feminino é um projeto mais recente, é um time que tem aí só 2 anos de estrada e tá conseguindo coisas gigantescas do tempo de atividade que tem. Mas, de qualquer forma, é um tabu a ser quebrado e que a gente tem certeza que as palestrinas vão querer quebrar nesse final de semana. E aí, até hoje, as equipes se enfrentaram 6 vezes. Foram todos os jogos entre 2020 e 2021, então aí no último ano e nesse ano, foram 3 vitórias pro Corinthians e 3 empates. Então a gente aí tem um momento que é a hora do Palmeiras brilhar para poder quebrar esse tabu e ainda entrar pra história de vez. E aí, com isso, eu vou encerrando por aqui o programa de hoje. Eu vou deixar essas pontas soltas, essas estatísticas rodando aí no ar, pra gente poder trocar mais ideia no próximo programa. E eu já aproveito o momento para lembrar vocês mais uma vez que nós do Sport News Mundo estamos em todas as redes sociais possíveis. Vocês podem seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente tá sempre como Portal ENM. Então segue a gente para você poder ficar por dentro do que tá rolando aí no mundo esportivo. E além disso também, reforçar para você que tá assistindo esse vídeo, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar por aí, pra gente poder difundir a palavra do futebol feminino pelo mundão. E eu acho que é sempre bom a gente lembrar que o futebol feminino ele existe, ele resiste, e ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. E aí, com isso, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço enormemente você que ficou até aqui comigo. E a gente se vê no próximo programa, fechou? Obrigadão, gente!